O céu e o inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo. As atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso, às luzes que possuem, às suas capacidades, experiências e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Então, os espíritos, no plano espiritual, são designados segundo as suas capacidades, segundo a sua competência, a sua experiência, mas aqui na Terra, alguns usurpam o poder, deixam um rastro de sofrimentos e mais tarde voltam à Terra nas condições mais miseráveis para repararem seus erros. Essa miserabilidade nem sempre é falta de dinheiro, às vezes é falta de amor, às vezes é falta de dinheiro, às vezes é falta de saúde e às vezes já nascem com problemas congênitos, ou seja, existe uma infinidade de formas do Pai colocar aquele espírito nos eixos, fazer com que ele tome consciência de suas responsabilidades. No livro tem o Amor Jamais Se Esquece, depois tem A Força da Bondade. Nós vamos ver o obsessor do Nero, reencarnado como leproso e que foi adotado por uma senhora que o utilizava para pedir esmolas. Então, nós vamos ver cada um passando, ele era leproso, era paralítico, ele tinha um monte de problema, e ela então cuidava dele porque era uma fonte de renda para ela sobreviver, pedindo esmola. Nós vamos ver então que a justiça divina vai colocando cada espírito no local que ele precisa estar, segundo as suas capacidades, segundo as suas possibilidades, para que aquele espírito então consiga agir para o seu despertar, para o seu amadurecimento. E isso é importante entendermos para podermos construir melhor sentimento de amor e de paz por onde estivermos e onde quer que estejamos, sejamos bons mensageiros do amor, sejamos bons mensageiros, bons instrumentos da paz. Nem favores, nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito. Tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. No mundo superior não tem peixada, não tem jeitinho, porque a consciência, nossa sentinela vigilante a todo momento, ela nos colocará na posição necessária ao nosso ajustamento. Espíritos autoritários, mandões arbitrários ficam nos mundos inferiores, conforme podemos ver no livro Libertação. E outros livros também de que vão relatando essas vidas. Então nós temos que estar sempre buscando entender, buscando aprimorar nossos conhecimentos, nosso entendimento, para que um dia estejamos nas condições de podermos desfrutar de uma condição melhor, tanto na próxima reencarnação, quanto no mundo espiritual. Estamos trabalhando efetivamente para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos menos apegados às coisas materiais, para sermos pessoas mais serenas diante das adversidades. São trabalhos necessários ao nosso aprimoramento, ao nosso descobrir de nós mesmos. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. No mundo espiritual, todos vão estar ligados ao seu compromisso, ao seu trabalho, de acordo com o conjunto de fatores que aqueles espíritos dão conta. Se não dão conta, não pode ter aquela responsabilidade. Mas aqui na Terra, no meio das gerências do mundo político, nós vemos, às vezes, pessoas desprovidas de total capacidade técnica ou capacidade de gerenciamento, vamos dizer assim, assumir determinadas funções. Mas no mundo espiritual não é assim. E na casa espírita, estamos agindo segundo os preceitos do Evangelho, segundo os preceitos do céu e inferno? Por que é tão pouco estudado o céu e o inferno? Então, quando os Espíritos nos pediram para fazermos esse estudo, eu achei interessante, que eu já li esse livro umas 2 vezes, mas tem muito tempo, mais de 20 anos. Porque quando eu comecei na doutrina, eu li as obras básicas do início ao fim, só intercalei com a 2000 anos e Nosso Lar. É importante que a gente procure entender, que a gente procure compreender como é a vida no mundo espiritual. É importante que a gente procure compreender como é a vida no mundo espiritual. E ao entendermos como é a vida no mundo espiritual, nós vamos começar também a entender como devemos agir aqui na Terra, como devemos interagir aqui na Terra,
para que nós tenhamos condições de estar sempre construindo, edificando, fortalecendo-nos para estarmos bem conosco mesmos, para estarmos bem uns com os outros e para estarmos bem com o mundo. Eu acho interessante que a palavra paz em russo é mir, e mir significa um com o mundo. Então nós precisamos estar em união com o mundo para nós estarmos em paz. Interessante a designação da palavra. Vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquicas, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos, à proteção das famílias e indivíduos, ao impulso de cada ramo de progresso, às diversas operações da natureza até os mais ínfimos pormenores da criação. É muito importante nós entendermos isso. Quando nós falamos na casa espírita, como está sendo o gerenciamento das possibilidades das pessoas, nós temos que fazer essa reflexão. Temos que procurar entender que somos todos espíritos imortais. E tem pessoas que estão aqui com missões importantes. Tem pessoas que estão aqui para trabalharem intimamente e ajudarem também outros a crescerem. E nós temos que saber identificar, saber agir com prudência sem deixar a vaidade, o egoísmo, os melindres tomarem conta de nós. O trabalho é inerente ao espírito, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua possibilidade. Não adianta tentar impor mediunidade a esse ou aquela pessoa, se ele não tem. Está lá no livro dos médiuns. Use a que você tem. Procure desenvolver bem a que você tem. Depois, se os espíritos acharem conveniente, lhe permitirão ter outras capacidades, outras mediunidades. Então nós temos que procurar entender isso dentro da casa espírita. Porque aqui, as atribuições hierárquicas, a pessoa chega a um posto de comando, arvora-se em dono daquela casa e depois começa a querer cortar todo mundo que ela acha que pode crescer, que possa bater de frente com ela. Lógico que ninguém tem que bater de frente com ninguém. Temos que ser, ali dentro, pessoas que colaboram, pessoas que edificam. Mas agir inadvertidamente, podando, e criando até empecilho para que os outros cresçam, para que os outros possam estar bem consigo mesmo, aí já é infantilidade. Nem é mais obsessão, nem é inferioridade, é infantilidade. Nós precisamos, então, entender bem o que está dizendo aqui. Para nós trabalharmos dentro de um trabalho espírita, nós temos que ter condições éticas e morais. Não podemos ficar presos a comezinhos, a implicâncias pessoais, a tendências pessoais. E saber cativar a amizade, ou seja, liderança positiva. Liderar com amizade, com amor, na construção de um mundo melhor. Então, depois desses espíritos que possam ter gerenciamento sobre mundos, sobre nações, aí vem, descendo a hierarquia, restrita a prepostos de progresso dos povos. Uma hierarquia inferior. Proteção das famílias. Depois, proteção de indivíduos. Depois, ao impulso de cada ramo de progresso. Um que vai impulsionar o progresso da tecnologia X, da tecnologia Y, da tecnologia Z. São hierarquias importantes. As diversas operações da natureza até os mais ínfimos pormenores da criação. Então os espíritos vão gradativamente descendo a hierarquia, como ele está descendo de cima para baixo, do mundo feliz para o nosso mundo, ou se nós pegamos do nosso mundo para os espíritos felizes, vão subindo gradativamente de postos. Neste vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços, ocupações aceitas com júbilo, solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram. Então, há conjunto de ações, há conjunto de atitudes que as pessoas se predispõem, que as pessoas colocam para a edificação, e nessa edificação de forças, nessa edificação de valores, as pessoas começam então a construir as suas possibilidades. Tudo é um conjunto harmônico de ocupação, de acordo com as capacidades. Aqui na Terra, por exemplo, você vai fazer, se você entrar no emprego, você vai fazer um concurso. Naquele concurso, você vai fazer, depois que você passar, você vai fazer cursos de capacitação. Você vai se aprimorar ali dentro,
segundo as suas possibilidades, segundo a sua capacidade. Então todos nós aspiramos a determinado progresso. E para isso nós devemos procurar nos aperfeiçoar, procurar nos melhorar e procurar estabelecer as metas para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, porque uma manhã de luz virá para todos nós, se nós soubermos seguir Jesus.